Seja bem-vindo ao Pode Empreender, o maior podcast de empreendedorismo social do sul da Bahia. A ideia aqui ela é muito simples, ela é dar voz, agradecer, reconhecer pessoas e empresas que fazem transformação social, que têm alma, que ajudam os amigos solidários a impactar a vida de pessoas. Mais de 300 mil já foram impactadas e a gente tem uma sede de multiplicar mais amor, de melhorar mais o mundo, e é por isso que a gente está aqui. Hoje eu tenho uma honra, o carinho, a satisfação de receber você, meu irmão. Cara que eu tenho admiração imensa. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar junto esse movimento de transformação social. Seja bem-vindo. Nossa, olha, um início desse dá até para ficar estridente, dá até para gaguejar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, meu amigo. É uma honra estar participando desse projeto que tem me eh, desencadeado, inspirado vários insights bem interessantes sobre empreendedorismo social. E veio coroar um momento da minha vida que eu cheguei aqui na hora certa, e encontrei na hora certa, amigo solidário. Que massa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque José Américo, ele veio atrás de mim, ele disse: "Eu quero fazer parte desse projeto aí, isso é muito massa". Mas antes, fala um pouquinho quem é você, conta um pouquinho dessa história sua, que teve um dia que a gente ficou umas meia hora você me contando, e eu fiquei apaixonado por essa história de vida, e a gente, na vida, eu entendo que a gente está aqui para mandar mensagens, deixar legados, né, deixar mensagem no mundo, e você deixa uma mensagem excepcional. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo, Zé. Bom, eu eu tenho 64 anos, estou em Ilhéus desde 2019. Vim para cá convidado para ser diretor técnico do Hospital Costa do Cacau. Era um momento de desafio e eu tenho uma trajetória de formado em medicina em 1984. Mas a minha história com, eh, empreendedorismo, com doação, com cuidar do outro, começa comigo sendo agraciado, por assim dizer. Aos 14 anos eu perdi meu pai e já naquela época, passando por uma baita desorganização, que era a morte súbita de uma pessoa aos 44 anos, eu tive a honra de ser premiado com pessoas que cuidaram de mim. Então, uma tia pegou o carnê da escola que eu estudava para pagar e vinha feiras dos parentes de Aracaju para a gente sobreviver os primeiros 6 meses depois da morte do meu pai. E minha mãe sempre teve um espírito extremamente caridoso de atender, de cuidar das pessoas. Eu diria que a grande marca dela é uma grande cuidadora. Sua maior inspiração? Hum, sim, é a minha maior inspiração. Eu hesitei porque ela cozinhava melhor do que eu. Então ela sabia cuidar do estômago melhor do que eu cuido, mas é a minha maior inspiração. Pra você ter ideia, em época de dificuldade, ela não deixava de ajudar, por exemplo, no Instituto de Cegos. Estava lá. E sempre tinha uma história na ajuda dela, né. Minha irmã, descobriu uma doença ocular que podia levar à cegueira, e se comprometeu a ajudar pessoas que tinham problema de visão. E assim por diante. Bom, aí, eu estudava na época no Colégio Maristas e me envolvi no movimento de jovens, né. E aquela época a gente já começava a tentar fazer chegar quem tinha menos chances, oportunidades. Então, eu me lembro, que eu participava de um grupo de jovens que tomava conta de ensinar matemática em um colégio da periferia. Eu, no meu terceiro ano colegial, às sextas-feiras à tarde, dava aula de matemática. As turmas do segundo e terceiro ano, que eram quem vive no interior, às vezes em situações de risco social, sabe que às vezes tem 2 turmas na só sala, né. Eu tinha uma sala que ensinava aluno do segundo e terceiro ano matemática. E, bom, então isso eu comecei a desenvolver este lugar do cuidar, não apenas de dar o peixe, mas tentar dar a vara de pescar.
Na época, para vocês terem ideia de como era também 360 graus, este colégio que ficava no nordeste de Maralina, na orla da Pituba, era limite com a Pituba, tinha um processo de que os melhores alunos ganhavam bolsa no Colégio Marista. Então, os alunos que passavam no quarto ano iam fazer, na época, a quinta série, a sexta série, que equivalia ao antigo ginásio, de bolsa no Colégio Marista. E esta é uma bolsa que já era 360, ou seja, nenhum colega sabia que ele era bolsista. Então, a ideia é de fazer o máximo de integração e de dar dignidade à pessoa. Perfeito. Quando entrei na faculdade, eu continuei esse processo, né, a gente ah, um dos um padre que era professor de religião dentro dos maristas, cuidava da comunidade do Alto Cabrito. Então, eu ia ao Alto do Cabrito dar palestras como jovem estudante de medicina. Eu me lembro que um dia me convidaram para dar uma palestra numa noite lá de uma quinta-feira sobre higiene, né? Que a comunidade estava preocupada com o cuidado com o aleitamento materno. Aí eu falando assim, com veemente, olha, pessoal, por favor, lembrem de ferver o bico. Aí uma mulher levanta, o bico do peito? Isso traduz exatamente o que era a distância de mundos, né? De conceitos, de falas. Então, eu aprendi também nesse trâmite, nesse trânsito, que existem divergências de conteúdo que modifica a interpretação da vida, né? Então a gente, a realidade, todo mundo diz que é uma só. Distorcida. Não, a realidade é uma só. Isso aqui é um É, headphone, mas cada um. o filtro que está aqui vê isso de um jeito. É, E o filtro que está aqui no coração vê de outro jeito. perfeito. Então eu digo sempre, conto sempre o significado da palavra manga, né? Se eu falar para você, Jorginho, manga, na sua cabeça vem o quê? A fruta. É, se você fosse de uma época sem luz, seria manga do candeeiro. Se não, se você fosse costureiro, seria manga de camisa. E para mim, a melhor época da minha vida, que era nas férias, ir para o sítio de mangas de meu avô em Aracaju. Então, cada palavra não tem só o seu conteúdo formal, ela tem todo o significado que pode ter. Mas voltando aqui, porque se deixar eu pego um trilho e vou embora. Me puxe, viu, Vai Jorge? indo aí, vai indo. Então, desde cedo, eu fiz desse tipo de escolhas e entendia que existia um papel social. Dentro do movimento de grupos jovens, existia sempre uma pergunta. Tinha um programa dos maristas que tinha no norte, nordeste todo, que era pessoas selecionadas eram convidadas para passar um final de semana na casa de um morador de favela. E depois, no ano seguinte, uma pessoa desta casa ia para a sua casa. E você tinha todo um preparo de fazer inserção lá e cá. Então isso já criava em mim, já plantava toda a semente de olhar para o outro, não com piedade, não com pena, não com pieguismos, mas tendo buscar a responsabilidade de fazer a pessoa estar enxergando em outro lugar. Não para revoluções, não para revoluções armadas, mas para revoluções de mentalidade. Perfeito. Essa é a frase que eu mais defendo hoje. A gente precisa trazer para nossa sociedade uma nova mentalidade para poder conquistar e fazer com que mais pessoas conquistem bons lugares. Aí, eu me formo, enveredo pelo caminho da terapia intensiva, e chega a chance de eu montar a UTI do Hospital de Filho Maltês. Foi um projeto longo. Em 96 eu comecei o projeto numa sala com 5 pessoas falando como seria a UTI, e só ficou pronto 6 anos depois. Nesse ficar pronto 6 anos depois, eu dei o primeiro passo para tentar devolver à sociedade o que ela tinha investido em me formar médico. Eu fui aluno da Federal e, mesmo tendo vindo de uma família com melhores condições financeiras, na época não existia nenhum programa de reparação social. Era assim, a Federal tinha os filhos dos ricos, porque estudavam em melhores colégios, né? E as faculdades privadas ficavam, às vezes, com os pobres, que saíam endividados da faculdade. Mas, enfim, surgiu a chance de eu assumir a coordenação e montar uma UTI humanizada, cuidando das pessoas, cuidando
das pessoas. Isso é mais importante, não é cuidando de doenças, cuidando de pessoas. Foi talvez um divisor, assim, na sua vida? Sim, porque, eu digo sempre, muitas pessoas que criticam hoje seus pais, talvez fizessem pior se estivessem no lugares dele. E eu me orgulho de tentar fazer melhor que Que meus massa. diretores fizeram, que meus pais fizeram, ou seja, a minha obrigação é devolver ao mundo melhor do que eu tive. E senão eu estou Excelente. sendo mesquinho, tá. Então essa é uma frase que eu ouvi outro dia do Joel J, que eu achei sensacional, né, numa mentoria disse que uma jovem fez assim: "Ah, meu pai foi uma pessoa sensacional, se eu puder passar para meus filhos 50% do que ele me deu", ele disse: "Epa, que pessoa mesquinha você é? Por quê? Seu pai lhe deu 100%, você vai dar para sua filha 50? Você tem que dar 110, porque você está vivendo uma época melhor pelo que ele lhe construiu". Então a Excelente. gente passar adiante, querendo ver a evolução do outro, é também uma forma de devolver à sociedade aquilo que ela nos deu. E teve um dia que eu tive que decidir entre continuar sendo plantonista da UTI do Hospital São Rafael, bem remunerado, e abrir mão de parte do meu ganho para me dedicar a um projeto de uma UTI do SUS. E fiz isso. Ninguém entendeu, muitas pessoas não entenderam. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o doutor X Maltês em 4 anos, eu uma dificuldade de conseguir médico, porque pagava mal, etc e tal. Eu fiz uma conta, eu disse: "Doutor Aristides, olha, estou pedindo minha demissão aqui, já dei retorno social à sociedade através da Regina Maltês de" era na época muito dinheiro, estou falando de 2006, R$ 184.000 era a diferença de salário que eu tinha aberto mão pelo projeto da UTI do X Maltês. Que massa. Ninguém entende Aí eu fiz assim a se ele: não "Eu não for. estou pedindo recibo por imposto de renda, eu estou apenas lhe dizer que na minha cabeça estou quites com o que a sociedade investiu em mim para me tornar médico". Ele não deixou sair, resolveu o problema, eh, e de lá para cá eu não tenho parado de fazer isso. Então, assim como eu tive um tio que, depois da morte de meu pai, me chamou na hora que ele ia voltar para Caju e fez assim: "Quando seu pai lhe dá mesada, olha que numa situação difícil, poucos vão pensar no jovem que ganhava uma mesada que era 50 moedas de alguma coisa". Ele pegou 3 meses e entregou e disse: "Você não vai sentir falta de nada". Desde então eu tenho sempre escolhido pessoas que precisam para ajudar, como eu fui ajudado. E a corrente do bem, que eu fiz um reels recente sobre isso, ela é sensacional, porque se eu devolvesse a ele aqueles 300 moedas, não sei que lá da época, ele não precisava, era pouco para ele, não fazia diferença nenhuma. Então, os 300 que ele me deu de mesada, eu precisava transformar isso em algo para outro, para que o bem se espalhasse e ele recebesse de volta em outro bem, e não especificamente naquele que ele me entregou. Então eu acredito piamente que a gente precisa fazer o bem que recebeu, não a quem nos fez o bem. A esta pessoa tem que ter gratidão. A gente precisa pegar aquela semente e passar para outra pessoa, para aquilo germinar e ir adiante. Aí estou eu nessa minha busca de, então eu vou chegar lá no Amigos Vamos Solidários, tá nessa. certo. Acho que antes da Tá ótimo. meia-noite eu chego. Não, não, pra mim tá ótimo aqui, vamos nessa. Então, assim, a ideia, aí quando eu cheguei aqui em Ilhéus, eu vim, eu cheguei em dezembro de 2019, o Covid chegou em março de 20. Aquela época terrível. Eu fui diretor técnico de um hospital, que foi o maior hospital de leitos de UTI Covid da rede própria. Nós chegamos a ter 50 leitos de UTI Covid. E funcionando o resto, cirurgia cardíaca funcionando. Então foi um momento de grande estresse. E eu tive um momento de burnout grave, cheguei a fazer até cateterismo, tive uma lipotímia no meio do hospital, foi um caos no meio desse estresse todo. E meu filho, que é médico, virou para mim e disse: "Pai, você vai continuar trabalhando assim para os outros, com esse empenho, e não vai trabalhar para você nunca?". Foi quando eu fiz a virada para a nutrologia. Eu tinha um título em nutrologia desde 1992, o meu título, e fazia apenas a parte hospitalar. Quer dizer, eu aprendi a fazer as pessoas engordarem, não aprendi a fazer as pessoas emagrecerem. E comecei essa jornada, e fui progressivamente me ancorando aqui em Ilhéus, tá. Então, tive um grande parceiro que
até certo ponto. É o padrinho de eu estar aqui no Amigos Solidários, que é o tenente-coronel da reserva, coronel Marcelo Antônio Pereira Barreto. Barretão, que teve um Covid grave, graças a Deus ficou bem, e que eu perguntei a ele, fiz a seguinte frase: eu já devo tanto a Ilhéus. Como é que você recomendaria alguma instituição para eu começar a devolver para a cidade que tanto está me dando parte do que eu conquistei aqui dentro? Ele disse: olha, em quem eu confio e em quem eu invisto e que eu dou é no Amigo Solidário. Eu aí me lembrei que eu fui já colaborador de tabela no tempo da enchente. Enchente terrível, que muitas pessoas com. Eu via, eu passava na porta ali dos Amigos Solidários, que ainda a sede é no mesmo lugar que era, e via chegar caminhonetes de doações, etc e tal. E ele disse: eu estou indo agora juntando aqui para comprar umas 100 cestas básicas, vou doar lá. Eu peguei lá uma grana e comprei a mesma quantidade que eu ia comprar. E chegou lá, uma parte da doação que o Barreto levou, fui eu que já fazia. Mas, com isso, a gente saiu da necessidade, eu quase saí de Ilhéus, cheguei a fazer consultório em Aracaju, quase me mudei para o Sergipe. E, quando ele falou, eu disse: fez sentido. Foi quando eu fui, lhe conheci, e você me falou da comunidade 360. Foi um insight sensacional. O que que eu vi de sensacional na comunidade 360? Foi a preocupação de não dar simplesmente o peixe. Tentar envolver as pessoas que passam por dificuldade numa rede de proteção 360 graus, para que a pessoa não fique dependente da próxima doação. Isso eu poucas vezes vi na minha trajetória, e foi a coisa que me fascinou. Tive a oportunidade de ir num dia do evento da comunidade 360 graus e vi lá o bazar. E aí eu disse: olha, eu preciso alavancar isso, porque eu já tinha doado roupas, né? Ou seja, eu que trabalho fazendo as pessoas perder peso, de tabela eu faço perderem guarda-roupas. Que massa. Guarda-roupas são perdidos. E aí, das coisas que eu tento convencer meus ex-gordinhos é que jogue fora o passado. Porque essa história de que quem perde peso ganha é mentira, só ganha quem procura. Se você perder a chave do seu carro, ela vem para o seu bolso. Você tem que ir lá procurar. Então, perdeu a roupa, perdeu mesmo. Não deixe no armário, porque pode ser que engorde, porque aí sim você está começando a procurar o peso que você perdeu. Então, esta configuração eu achei que tinha tudo a ver com bazar. Neste dia, não sei se você se lembra, você fez assim, você abriu a porta da sala e fez: nossa, esse bazar está hoje pobre de roupa. E eu disse: olha, vou no final do ano fazer a campanha de E que, foi as, que, massa aquela que campanha. os clientes venham fazer o bem, fazendo aquela roupa que já foi útil a você, passar a ser útil a outra pessoa. Pessoas, roupas boas, para que no bazar tem. E eu perguntei como é que sabia que chegava no bazar, não sei se você lembra disso. Disse: não, a própria comunidade é que faz a triagem das roupas. Isso. Tem umas que são muito ruins, vão direto para moradores de rua, outras vão para trapos e outras vão para o bazar, onde o participante da comunidade 360 que ganhou pontos compra, aspas, os produtos com os pontos Da capacitação da profissional. capacitação profissional. Então, essa foi a minha história de chegar até aqui. Eu vou só desligar isso aqui, que Vai. está péssimo isso. Ah, que massa. Então, essa é a minha trajetória para chegar aqui nos Amigos Solidários. Nosso podcast já foi adiado 2 vezes, mas é sempre na composição. Não por culpa sua, não Ah, foi culpa completa minha, mas não é culpa. Não estava no momento de acontecer. Isso você sim. me disse e eu concordo. A gente precisa ter serenidade para aceitar as coisas que não estão no nosso domínio. Então, estamos aqui hoje conversando. Eu quero te perguntar uma coisa.
70% dos consumidores hoje estão dispostos a pagar mais por empresas que têm alma. E 47% eles escolhem entre uma empresa e outra. Como é que você vê isso nesse mundo do social, né? A empresa, ela além de querer fazer o bem, você acha que ela deve se posicionar, ela deve investir recurso também para mostrar para a sociedade que ela tem essa responsabilidade social e inspirar outras pessoas, você acha que isso faz sentido? A resposta tem que ser curta ou longa? Porque, assim, você já viu que a Ah. gente pode ficar aqui meia-noite e você fazer 6 podcasts só com essa Ai, pergunta. Deus. Deixa eu só lhe falar, você falou e acendeu a luz aqui de uma coisa que eu vi acontecer, que está acontecendo. Empresas como a Google, como a Apple, está valorizando menos a capacitação técnica, porque com a IA, as soluções estão fáceis. Uhum. Então as pessoas, os os headhunters dessas empresas, estão preocupados em ter pessoas que tenham alinhamento de propósito E valores. e valor. Então, ser do bem passou a ser um valor de contratação. Gente, eu tenho assistido um movimento muito interessante de como as pessoas estão voltando à igreja. Não sei se você nota isso. Durante Uhum. muito tempo existiu um distanciamento, né? O mundo da banalidade, do prazer fácil. Cada hora que passa, as pessoas mais distantes. E assustador os jovens, bebendo menos Sim. e se apegando à igreja. Eu notei isso e eu pensei que era o meu ciclo de pessoas que Não, isso é um movimento mundial, mundial. Alguns acham, eu vi eu assisti um podcast outro dia abordando isso, que acham que isso tem a ver com a chamada, as igrejas cristãs do enriquecimento, Hum. tá? Onde, saiu daquela coisa piegas de que o rico é mau, para mostrar que está na Bíblia a riqueza. Salomão era o homem mais rico do povo, mas talvez era rico por ser sábio. Tá? Hum. Ele era o mais sábio. Ele pediu sabedoria, e com a sabedoria veio a riqueza e se tornou mais rico Sim. da idade, daquele momento. Então, assim, o fato é que o mundo trabalha em ciclos e em pêndulos. Eu não tinha dúvida que o rolar telas contínuas, a dopamina barata, uma hora ia cansar. E o que a gente vê, e alguns acham até que tem a ver com esse momento do GLP, das canetinhas, da tiver partida, está dando às pessoas arbítrio da dopamina. A dopamina não está ficando tão barata assim, as pessoas estão pensando antes. Então, chegar no final da balada e estar vazio, as pessoas pensam na próxima balada. Uma vez um amigo, eu contava isso recentemente, estava numa balada comigo, vendo um casal nos amassos, como se diz, Hum. aí fez assim: aquela menina estava comigo na semana passada e já está com aquele cara ali. É difícil casar. Eu disse: você pretende casar com a balada? Perfeito. É aqui que vai É estar o que você está propósito. procurando. Aqui, se você não vier para se divertir, você está no lugar errado. É. E onde é que eu acho? Eu disse na estatística: 70% dos casamentos acontecem no ambiente de trabalho e 20% na igreja. Porque estão ali pessoas alinhadas com o mesmo propósito. Quem constrói um casamento, sabe o que eu estou dizendo? Sim. Você não tem uma pessoa que rema na mesma direção, você anda em círculos ou para Não trás. sustenta. Então, a busca de valores e de disciplina. Tem uma frase, um bordão que eu tenho dito aos meus clientes que eles têm detestado. Hã. Eu falo coisa detestável. Eu falei assim: a Mas obesidade necessárias, né? nem sempre tão Nem sempre. necessárias. Pode ser só Tá. um desvio mesmo de pensar. Eu digo assim: olha, obesidade é a vitória da indisciplina. Porque entenda, todos nós que não somos mais crianças, sabemos o que temos que fazer e o que não podemos comer.
Porque eu descobri que a minha adolescência acabou aos 62 anos de idade. Por quê? Na construção da criança, a criança é: "Eu quero". Se deixar, a criança só faz o que quer e com o horizonte de onde está o nariz dela. Aí os pais chegam e começam a dar regras, né. Você não pode teria que estudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Então chega um conjunto de regras que os pais colocam para a criança. A adolescência se caracteriza pela ruptura da regra dos pais para a pessoa descobrir sua identidade, para sair do "não posso" e o que eu quero para o que eu devo. É só que se você não tem lastro de valores nessa hora, o que eu devo fica pequeno. Então, a obesidade é a busca do banho de serotonina do açúcar rápido. Tem uma frase, Júnior, que eu digo assim: "Olha, se você começar uma frase: 'Hoje eu mereço', o final da frase não vai ter uma salada de brócolis, É isso vai aí. ter açaí, vai ter Chocolate. chocolate, vai ter comida gordurosa, vai ter álcool. Hoje eu mereço abrir aquela É, cerveja, hoje eu mereço aquele vinho". Então, ninguém faz a pergunta ao contrário. Hoje eu devo. Por quê? Não, a não, pergunta não, mesmo nela é assim assim: "Por que eu mereço?". é, assim, Não é "hoje eu mereço", é porque eu acho que eu mereço. é. Porque se você começa a tomar consciência desses prêmios, você pensa 2 vezes. Então eu tenho visto um movimento de aproximação dos indivíduos de valores, para buscar disciplina. E eu tive a chance num podcast, eu sou aqui estou falando podcast, claro, estou adorando a experiência, porque eu ouço demais podcast. Que massa. Do Mário Sérgio Cortella, em que Meu o sou Caio fã. fez assim para ele: "Mário, como é que se" vejo muitas pessoas não saberem quais são seus propósitos. Como é que se encontra o propósito? Aí o Mário Sérgio fez: "Simples, cara. Dê uma necessidade a alguém e coloque sob sua responsabilidade. Tenha alguém ou algo que precise de você". Então o propósito está em descobrir que tem alguém que precisa. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? A gente deixa de dar ele com o meu filho, porque ele precisa. Eu tive a chance de ficar, por um momento com o pai solo de 3 canicutos. Quem não gosta de cão não conversa comigo, porque eu sou louco por cachorro. E eu disse assim: "Foram meus professores de disciplina". Porque se eu não botar a comida, não botar água 2 vezes por dia, eles morrem, que eles não conseguem abrir o saco de ração, não abre a torneira para pegar água. Então, aí vem um conceito que eu acho sensacional. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, em nome do seu propósito. Quem tem propósito Forte. frouxo, não tem disciplina para fazer o que precisa ser feito. Porque liberdade não é fazer o que Deus deseja. Liberdade é poder não fazer o que deseja, por um propósito. Porque quando você está sendo livre porque faz o que deseja, você está obedecendo ao desejo. Você Sim. não tem algo diferente que construa o seu propósito, tá. Então, esse meu encontro com emagrecimento, com atividade saudável, com pessoas, assim, eu quero que as pessoas enxerguem que as decisões, sabe, um pensamento que eu achei, vou abrir um parêntese Hã. aqui. Você planta hoje para colher? Amanhã. Não, Não. você só colhe no hoje, porque amanhã pode chover, pode não chover. Então você hoje está colhendo o que plantou lá atrás. Esta coisa de olhe para o presente, Sim. porque ele é um presente. Eu acho maravilhoso. Eu tô parecendo até um pastor. Não, mas Mas tá assim, tá eu massa. estou eu sou entusiasmado com a vida. Eu Eu também. sou médico porque acredito na vida. Eu acredito na vida com qualidade, com cognição, com desempenho, autonomia e independência. Eu teve um antropólogo que uma vez falou uma coisa sensacional: "As 2 características que nos tornam humanos não é a inteligência". Porque um golfinho é inteligente, ele deduz, sabia? Você dá 2 informações, ele faz uma terceira que não é bem distinta. Mas autonomia e independência são as únicas coisas que são realmente humanas. Você veja uma pessoa que não estuda, escolhe o que come, escolhe com quem casa,
escolhe a roupa que veste. A pessoa, não importa a condição financeira, ela sabe para onde ir. Então, a humanidade é dar às pessoas autonomia e independência. Veja se isso não combina. Você pode não ter dado o nome ao que você pensou da sua comunidade 360 graus. É isso É mesmo. tirar as pessoas da dependência do Estado, do Bolsa X, Y, aquilo, para que a pessoa tenha brio e conquiste pelos seus méritos as suas coisas. Perfeito. Então, eu encontrei na comunidade 360 este significado Que massa. que traduz o que eu penso sobre nossa responsabilidade social. Então, vamos imaginar que estamos diante da parábola dos talentos. A um foi dado 7 talentos, a um filho. A outro foi dado 3 e a outro foi dado um. O que, um ano depois, o que tem 7 talentos transformou em 21. E o pai o recebeu na casa, porque fez, produziu seus talentos. A outro foi dado 3, e ele fez 6. Ele fez, produziu talento. Ao que foi dado um, ele mesquinhamente guardou porque ele tinha tão pouco. A esse foi expulso da casa do pai. Essa é a metáfora da caridade. Se cada um olhar e recebeu, não é porque tem olhos bonitos, são dons que o pai entregou nas suas mãos. A inteligência para ser médico, isso são dons. E que se você não transforma isso em bem a outros, Perfeito. você não está fazendo honra ao dom que Deus lhe deu. Perfeito. Rapaz, perfeito. Pausa para dizer, agradecer aqui a Luca Oliver, meu garoto, vem de lá. Irmão, obrigado, viu? A gente fala que é o conjuntinho de esforços que faz tudo isso acontecer. O Luca Oliver está aqui ajudando a gente. A parceria, a contabilidade disponibiliza esse lugar aqui, além de estar junto, colado com a gente. Christian, ele faz, a galera tá junto. E eu quero também fazer uma pausa para dizer que se você quer apadrinhar uma família que se alimenta apenas uma vez ao dia, entre no clube de amigos. Não sei se você sabe, mas o clube de amigos, ele dá a oportunidade de você, com apenas R$ 55, você fazer alguma família se alimentar mais de uma vez. E você pode conhecer essa família, ir lá, poder ver se ela precisa de mais alguma coisa, ver como você mudou a vida dela. Esse é o clube de amigos. E se você é empresário e quer fazer como Zé Américo aqui, ajude o Comunidade 360 com valores mensais, você inclui famílias na transformação social e muda a história de vida delas. Procure saber mais com a gente. Essas são as formas que a gente encontra de fazer um ganha-ganha bacana e todo mundo ser feliz. Meu irmão, se você tivesse a oportunidade, e que oportunidade, de estar do ladinho de Jesus, que você pudesse perguntar alguma coisa a ele, que pergunta seria essa? Nossa, que olha, e Peguei pesado agora, não foi? pegou. Acho que você aproveitou minha veia filosófica e resolveu botar o pé no pescoço. Interessante que eh, essa sua fala, na minha trajetória, tiveram respostas, perguntas diferentes que eu faria a Jesus. Tá. Por exemplo, no dia que meu pai morreu, eu tinha 14 anos, estava numa festa, me tiraram da festa, e não me disseram a priori que meu pai tinha morrido. Disseram que ele estava passando mal. Eu desmaiei. E eu me lembro que eu estava deitado num quarto, no escuro, e que, naquele momento, eu rezei e pedi a Deus que tirasse um pouco da minha vida, né, com 14 anos, e desse para meu pai. E logo a seguir entrou uma pessoa para dizer que ele já tinha morrido. Tá, então, eu perguntei a Jesus que justiça era. Até Deus, colocando a Trindade em nome de todos, não foi especificamente a Jesus. Mas hoje, com o aprofundar que eu tenho dentro da fé, dentro da religião, a grande pergunta que eu faria para ele seria: como foi aguentar o Calvário? Ele se sabendo filho do Pai,
Por quê? Para quê? Como ele arranjou forças para suportar tanta dor física? Os estudos da crucificação colocam que a dor que ele sentiu foi uma dor excruciante. A morte em si aconteceu por incapacidade de mover a musculatura para respirar. Aquela posição com os braços estendidos e depois do calvário inteiro. Como, em sendo homem, ele suportou tanta dor? O que eu o a vírgula dessa pergunta seria: e qual você acha que seria a resposta? Como você acha que ele responderia, Jorge? Por amor, Por obediência. por obediência, Eu acho que a por obediência, obediência. porque entenda, ó, ele no final do Calvário tem a famosa frase: "Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice". Ele sabia da dor e que ele não poderia afastar o cálice. Ele pediu ao Pai que, se fosse da vontade dele, que afastasse. Perfeito. E como não afastou, ele cumpriu o desígnio até o fim. Então, o sensacional de ter tido um pai e ter um filho é ter a ideia do que é obediência. Então, ele cumpriu o que foi dito para ele fazer. Aí que vem a pergunta para cada um de vocês: estamos cumprindo a nossa missão? Porque o sangue dele, ao cair na terra, limpou os pecados da humanidade, para trás e para frente. E nós que se dizemos católicos, cristãos ou espíritas, estamos sendo obedientes? Estamos cuidando do nosso próximo? Conseguimos enxergar Jesus, Deus, no próximo? É este lugar que eu defendo que a caridade não é uma dimensão espiritual, é uma dimensão de humanidade, porque poderia ser você do outro lado, poderia ser você do outro lado, poderia ser você do outro lado, e as pessoas não têm essa empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e poder fazer o seu melhor. Então, eu perguntaria isso a ele e acho que a resposta seria: porque o pai mandou. Perfeito. Se você está como eu, com a cabeça dada nó, fique tranquilo. Tá todo mundo assim. Vamos para uma dinâmica aqui que eu quero ver se você vai conseguir. Você Ave tem 10 segundos. Pegou, tem que em 10 segundos, seja uma frase, seja uma Deixa eu só pergunta, perguntar vá, para você antes vá, aqui, se vá, você me vá. permite. A resposta minha lhe surpreendeu? Não, não. E esse não foi o quê? Não, a conversa tá muito bacana. Eu tô dizendo que a conversa tá muito, eu tô aprofundando, eu tô aqui, sabe, É, viajando o eu que tô você lhe tá dando eu falando, tá tô eu muito. tô lhe dando um bocado de ferramenta para você debater com pessoas, viu. Zé, Vai ser mais parece impossível. parece que tudo que você tá falando é o que eu piamente acredito, sabe. Tá casando, suas palavras assertivas demais, estão vindo como uma, sabe, eu tô, enfim, tá casando perfeitamente o que eu penso, que eu Eu parei só por causa do nó, né. é. Eu acho Não, que nó não, foi a forma de foi falar, mas forma é a gen entendi. pô, eu viajei com você aí, foi muito bacana. Vamos lá, ó, Deixa eu botar o óculos aqui para ver o que eu virá. vou ter que ler, porque minha letra, eu mesmo que faço essas loucuras aqui, viu. É bom que eu posso dizer que não ouvi. Então bora, ó. Insanidade é achar que vai chegar a resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. 10 segundos. Nossa senhora, eu digo isso o tempo todo, ditado chinês: "Se você quer um novo resultado, escolha um novo caminho". Perfeito. Começa. Mas assim, Tá. eh, este pensamento está em vários pensamentos filosóficos distintos, tá. Então a gente não entende que nosso cérebro se acostuma com o caminho habitual, não precisa ser fácil. É isso, habitual. Então as trilhas que foram criadas dão segurança, porque nós somos frutos de um tempo pré-histórico que nós não éramos o mais hábil. Então a gente se acostumava que por aqui não era comido por leão, por que eu vou por aqui que pode ter leão?
Então, este lugar do conforto do caminho, então tem um bocado de gente se queixando do caminho e da caminhada, e não move uma palha para mudar, E não é fácil mudar, né? porque as trilhas já estão criadas. O nosso cérebro tem medo do desconhecido, Tem. e o caminho novo é desconhecido. E principalmente porque primeiro você precisa ter consciência para você mudar, né? Primeiro você saber que você Ah, tem 2 formas de mudar, não é só a aham, consciência não, tá. é pela razão ou pela dor. Tá. Ou a dor é boa o bastante para você mudar, forte o Hum. bastante, ou tem que ser a consciência. Então, muitas pessoas estão deitadas em cima do prego, só latindo para a lua. Por que não levanta? Porque não está doendo bastante. Ah, vou incluir essa na qual o seu momento ânimo do dia? Ah, pronto. Adorei. Você parece que está acompanhando o meu dia. Olha, na minha busca de disciplina, Hum, eu todos os dias acordo às 4 horas e rezo. eu acordo 5 e rezo. Você acorda 1 hora menos que eu. É, porque às 5 eu quero abrir a academia, porque a academia fica cheia de lado. Sim. Eu tenho que cuidar dos cachorros antes de ir para o consultório, então 4 horas é um momento bom. É o melhor momento do dia. Então, assim, É bom demais. eh, essa foi uma das dádivas da decisão de ter disciplina. Eu É também. faça o que precisa ser feito. Não pega o celular, não olha o WhatsApp. Aliás, vou dizer o que é pior. Meu celular fica em modo indisponível até às 5 para eu não ter nem só quem está no Spotify para eu abrir o podcast. Que massa. Então eu rezo 3 orações diariamente, Cáritas, Salmo 23 e o Salmo 91. As mesmas, As mesmas, todos os dias há mais de 1 ano, mas depois fazendo. faz devocional? Aí depois eu Depois vou você ler vai. uma parte da Bíblia, tá. Mas eu primeiro alinho a isso tem mudado a minha concepção. E a outra coisa é a corrente filosófica chamada estoicismo. O estoicismo tem um pensamento básico que é assim: olhe para o problema, separe o que é seu e o que não é. Você só tem domínio sobre o que é seu. Cuide de você, cresça a musculatura e se prepare, porque o outro está fora do seu controle. Então, há os vários filósofos, dentre eles os 3 mais importantes, Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto. Epiteto foi escravo e é um dos grandes pensadores do estoicismo. E olha, o estoicismo acontece entre 200 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Então, muito do fundamento do cristianismo de Cristo na Terra está permeado pelas virtudes aristotélicas que deram origem ao estoicismo. Então, ler e ouvir estoicismo tem me feito uma pessoa diferente, muito diferente. Excelente, vamos lá. O que eu ainda não fiz, pra gente finalizar. Ah, meu amigo, eu vou contar aqui algo só para você, tá? Ninguém mais vai saber. Eu estou investindo em família. Então, decidi que vou ser pai, aos 64 Que anos de idade. massa. Então, esperem, me sigam, que podem ter notícias boas em breve. E tudo baseado em ciência, vai ser ensinação artificial, papapá, porque já sou tecnologizado. Aham. Porque eu quero entregar a alguém tudo que eu melhorei. Eu digo assim, meu Deus, eu fui tão bem lapidado. A gente diz que uma espada samurai precisa de 4 elementos, né? Hum. Um deles é o metal. Tem que ser um bom metal, um bom aço. Depois é fogo, bigorna, martelo no braço do ferreiro. É porrada para ele virar uma espada. Então, eu venho na lapidação de uma vida. Então, da onde eu saí, aonde eu estou, e eu quero deixar este legado para alguém. Que massa. Muitas tem, né? Então, assim, muitos jovens médicos que passaram por mim em treinamento na UTI reconhecem o legado, reconhecem o que eu já passei. Mas eu quero botar a mão na massa de novo.
De uma forma Eu constante, né. eu não posso corrigir os erros que eu tive com os meus filhos antes, porque já foram erros. O passado lá atrás, o passado é só para aprender. E eu quero transformar o que eu aprendi em obra. Não adianta ficar aqui. Então eu quero transformar. Então o que está faltando é uma menina. Eu ainda digo que eu tive 3 filhos homens, né, então eu Sim. quero agora desafio, uma menina para me deixar enlouquecido. Que massa, meu irmão, estamos chegando ao final, e eu queria o seguinte, lhe desafiar mais uma vez, e eu sei que você vai tirar de letra. Imagine você que mais de 8 bilhões, né, o total da Terra inteiro esteja te ouvindo nesse momento, tá todo mundo te assistindo e você tem a oportunidade de dizer uma mensagem para essas pessoas. Interessante, eu já ouvi em outros podcasts de outras pessoas isso, e nunca imaginei que eu ia ser eu ia dizer. Olha, eu vou dizer uma coisa que veio agora na minha cabeça, eu nunca Hã, tinha pensado como seria, se fizesse essa pergunta, qual seria a resposta. Quer saber se você ainda está faltando aprender alguma coisa? Olhe para você, se estiver vivo, está faltando aprender. que massa, Transforme cada dia de sua vida em uma chance de se fazer melhor, perfeito, utilizando todos os dons que o Pai lhe entregou. perfeito. Meu amigo, muito Eu que obrigado, agradeço, foi quase foi uma catarse, eu estou muito quase sendo aqui canonizado depois de foi tanta muito fala, bom, foi mas assim, muito bom. eu também Bom gostei muito. demais. Eu amei, foi bom demais, foi bom Eu também demais. gostei. Quer Espero que a audiência também venha concordar, adorou, tenho mas certeza. podem bater também, tá? Eu aguento. Considerações finais, quer falar mais alguma coisa, me diga. Não, eu queria convidar todos a conhecer mais o Amigos Solidários, da 360. A comunidade 360, ela não é só 360 para quem precisa, é para quem quer ajudar. Tem 360 opções diferentes de ajudar o outro. Perfeito, Tá? Não precisa ser com 10 milhões, nem com 10 reais, nem com R$ 1, pode ser só perfeito. com a segunda moeda, a moeda que eu coloco mais importante Tempo. do nosso, que é o tempo. A gente não coloca esse ativo como benefício, mas porque ele é mais importante que o dinheiro. Porque o dinheiro você pega de volta e o tempo não. Perfeito, O tempo que você perdeu hoje não vai voltar nunca mais para você. perfeito. Eu quero aproveitar e dizer que toda sexta-feira, às 15 horas, você tem a oportunidade de bater um papo comigo, com Catiane, que é a vice-presidente, para saber como você quer ajudar os amigos solidários. Você que vai dizer se é com tempo, se é com dinheiro, se é ajudando a divulgar, enfim, da forma como você entender. A gente convida você a ser um voluntário. E assim eu me despeço aqui, agradecendo mais uma vez esse gênio, agradecendo a todo mundo, esse ecossistema e transformação social. Beijo no coração, tamo junto, fica com Deus. Até a próxima. Foi